dia a todos os irmãos, graça e paz da parte de Deus. Espero que estejam todos bem, pela graça de Deus. E hoje, nesta manhã, queria falar de algo que a princípio parece extremamente duro, mas acabará por tornar-se muito simples. E que é o seguinte, espero também ser curto também hoje, que é, já pensámos que poderíamos aceitar Deus, o Senhor Jesus Cristo como Senhor, e a Bíblia como a palavra de Deus, e não sermos salvos? Isto deixa-me explicar, que parece duro e parece de certa forma, de alguma forma, contraditório, mas pensem que a salvação não é uma questão de nós aceitarmos o cristianismo. A salvação não tem a ver com nós aceitarmos Cristo, ou aceitarmos Deus, ou até mesmo aceitarmos a Bíblia. A salvação não tem a ver com nós sermos aceites, não é dada a salvação neste caso é dada aos que são aceitos por Deus, e não tem a ver com nós sermos aceites, aceitarmos o cristianismo, aceitarmos Cristo ou a Bíblia. Esta é uma diferença muito grande, porque há pessoas que acham que aceitando Deus, aceitando o Senhor Jesus Cristo, aceitando a Bíblia e como a palavra de Deus, que ao aceitarem Deus e ao aceitarem tudo isso, que acham que são salvas dessa forma. E não, a questão não é essa. A salvação não é uma questão de nós aceitarmos isso. A salvação é relacionada e ela é dada àqueles que são aceitos por Deus. E esta é a grande diferença, e porque muitas vezes também falamos acerca das obras, que não é, e que a palavra de Deus muito bem diz que nós não somos salvos pelas nossas boas obras, mas muitas vezes chegamos também a pensar que nós somos salvos por aceitar, por algum tipo de aceitação da nossa parte. E não, mas não é assim. A salvação, ela é dada aos que são aceitos por Deus, e não àqueles que aceitam Deus. É diferente. E a questão que fica é, tu aceitas Cristo? Então, se aceitas Cristo, então diz-me o que é que isso tem a ver com o ser-se aceito por Ele. O que é que nós aceitarmos Cristo tem a ver com nós a sermos aceitos por Ele? Reparem que nós podemos aceitar Deus, mas porque é que Deus havia de nos aceitar a nós? Ele não está à procura de ser aceito por ti ou por mim. Pelo contrário, Cristo não está no nosso tribunal em que nós somos os juízes, e Ele está a ser julgado, e Ele é julgado juntamente com aquilo que nós avaliamos ser digno ou não, e que nós temos o currículo do Senhor Jesus Cristo na mão, e que conforme o currículo nós depois, olhando para o currículo do Senhor Jesus, nós aceitamos ou não. Não tem a ver com isso. Não tem a ver não tem a ver com o Senhor esperar que nós o aceitemos. Pelo contrário, nós é que estamos na barra do tribunal de Cristo, e é um retrocesso nós pensarmos que nós temos de aceitar Deus, quando realmente nós é que precisamos que Deus nos aceite. A diferença diz respeito a quem é o juiz. O juiz de todas as coisas somos nós, ou é Deus? Infelizmente, a nossa cultura consumista tem pintado Deus como um político divino em campanha eleitoral para conseguir o teu voto. E muitas vezes nós temos de ter cuidado quando falamos as pessoas no sentido de, claro que as pessoas têm de crer em Cristo como seu único e suficiente Salvador, mas temos de ter cuidado de não passar uma mensagem de que queremos angariar votos, no sentido em que queremos que as pessoas aceitem Cristo. Não é esse. Nós temos de passar e temos de estar conscientes que nós estivemos separados de Deus, e que é Deus que aceitou-nos e deu-nos a salvação através do Senhor Jesus Cristo. Porque infelizmente os debates políticos encorajam-nos a decidir quem é que julgamos digno de posições de topo ou posições mais baixas, ou não são dignos de aceitação. Só que a verdade é que não é assim com Deus. A verdade não é propriamente uma democracia. A verdade é uma só, e não há nada que se sobreponha sem ser a verdade. E a verdade é que Deus não pode ser julgado. O Senhor Jesus Cristo não está a ser escrutinado para eleição, para ele ser eleito o rei ou o presidente ou o que for. A Bíblia não é validada como a palavra de Deus por maioria de votos. Muito pelo contrário. Se calhar na cultura em que vivemos atualmente e no país em que vivemos, ela, se fosse validada por votos, provavelmente não era considerada a palavra de Deus. Mas a verdade é que não é isso. A Bíblia é a palavra de Deus, e não é a palavra de Deus
por ter mais votos ou por ser mais aceite. Muito pelo contrário. Isto leva-nos a uma outra questão, de que nós muitas vezes podemos pensar que o Senhor está à procura que cada um de nós o aceite, mas a verdade é que o Senhor não está à procura de ser aceito por ninguém. O Salvador não pergunta: a minha salvação é aceita por ti? Não é isso que ele nos pergunta. O juiz não se volta para o criminoso e pergunta: aceita o meu julgamento? Não é? Muito pelo contrário, nós é que estamos a ser julgados e procuramos pedir perdão, procuramos justificação, e é para isso que o Senhor Jesus Cristo veio, para ser o nosso advogado. E a verdade não incorre no vício da petição de princípio, no sentido de ser aceita que sou verdadeira. A verdade não requer que haja uma petição para que seja aceito como verdade. Simplesmente a verdade destaca-se. Não precisa de ser aceita. A verdade é que o Senhor Jesus Cristo é Senhor e Salvador e não há outro além dele. Todos os homens estão destinados a morrer e todos nós estamos destinados a morrer, e sabemos que a palavra de Deus diz que o homem está designado a morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. E a verdade é que nós precisamos dele, do Senhor, para viver. Precisamos dele para viver, para ter força para o nosso dia-a-dia, para tudo. E para isso nós precisamos de ser aceitos por Deus. Reparem que ninguém vai a Deus por ter aceito Deus, muito pelo contrário. Assim como eu não vou, neste caso, eu não posso ir ao Palácio de Belém, nem posso entrar lá ou visitar o Presidente se eu não for aceito por ele. Não é? Eu posso dizer, nenhum de nós chega lá e entra lá dentro e diz: eu aceito o Presidente. E simplesmente entramos. Ninguém nos deixa fazer isso. Porque vão logo perguntar: você foi aceito pelo Presidente para cá estar? Ou tem marcação? O Presidente chamou-o? E se nós neste mundo, precisamos até simplesmente ser aceito por um Presidente ou um Ministro para nós falarmos com essa pessoa, quanto mais Deus, o Criador de todo o Universo, precisaria de que nós fôssemos aceitos por Ele para Ele nos receber. Não, pelo contrário, nós é que precisamos ser aceitos por Deus para Deus nos receber. E a verdade é que a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, que está em Romanos. E vemos que Deus não considera digno sequer de ser aceito por ti. Deus nem sequer considera isso. Não é por acaso que nós estamos separados de Deus por causa do pecado. E nunca na Bíblia nós vemos Deus a rogar aos homens que o aceitem de alguma forma. Mas muitas vezes, pelo contrário, nós vemos os homens a rogarem a Deus que os aceite. Eles sabiam que Deus era o juiz de todos e que o Senhor tem de os achar digno para poderem receber a justiça, o perdão, a vida e a paz da salvação. Ou seja, Deus não está sob eleição. Nós é que estamos sob eleição. E a verdade é que nós já estamos chumbados a priori por causa dos nossos pecados. Não é Deus que é o político. Nós é que somos os publicanos que imploram por misericórdia, como lemos em Lucas no capítulo 18 e versículo 13, que diz, capítulo 18 e versículo 13, que diz, em que nós lemos a história a parábola do publicano e do fariseu, em que a partir do versículo 9 diz: e disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando de pé, orava consigo desta maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando de pé de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa e não aquele, porque qualquer que a si mesmo se exalta será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilha será exaltado. É isto que nós vemos. Nós somos os publicanos que imploram por misericórdia, e de facto nós precisamos de misericórdia e precisamos ser aceitos por Deus. E precisamos, como este publicano, saber qual é que é o nosso lugar, e vemos que foi-nos dado
esta vida mortal e o nosso prazo vai terminar neste mundo. E a questão que fica é, depois disto, para onde é que nós vamos quando partirmos? Quais são as nossas convicções, as nossas certezas, através da palavra de Deus? E mais uma vez, não somos nós que temos de aceitar Deus para entrar no céu. Deus é que tem de nos receber para nós entrarmos na sua presença. Com isto, leva-nos a uma penúltima questão, que é: será que para Deus nós somos aceitáveis? E esta é uma questão muito importante, que é: em que base é que Deus nos aceita a nós? Já vimos que não somos nós que aceitamos Deus, é Deus que nos aceita a nós. É Ele que nos deve aceitar, e somos nós que estamos perante o tribunal de Cristo e cada um é julgado por causa dos seus pecados. Também vimos que o Senhor não está à procura de ser aceito por qualquer homem, muito pelo contrário. Nós é que devemos procurar ser aceitos por Deus. E fica a questão para Deus, será que nós somos aceitáveis? Em que base é que Deus nos aceita? Se é na base do nosso comportamento justo, escolhas sábias ou amor pelos outros, quem é que de nós pode ser digno? A menos que Deus nos corrija acentuadamente. Nós podemos até ser estimados entre os homens, mas poderemos manter essa nossa posição diante de Deus, que conhece todos os nossos segredos, porque muitas vezes, e vários homens, infelizmente, o ano passado, quando faleceu o Ravi Zacharias, e depois quem o conhece é um autor de apologética, eu pessoalmente gosto imenso, e vemos que ele era uma pessoa que era estimado entre outros, falou várias universidades, escolas dos Estados Unidos e tudo mais, e tinha, lá está, entre os homens era estimado, mas depois da sua morte foram lançados, pelo menos foram confirmados que ele teve casos extraconjugais com outras mulheres, e há quem fale de violações ou o que for, mas independentemente disso, nós vemos que alguém que era estimado entre os homens, será que alguns que acham mesmo que por serem estimados entre os homens conseguem manter essa mesma posição diante de Deus? Reparem que no caso dele, mesmo que fosse estimado entre os homens, Deus conhecia os seus segredos todos. E a verdade é que não podemos dizer, e eu não posso dizer se ele estava salvo ou não, porque assim como já é uma questão pessoal dele e com Deus, não é? E sabemos que ele já está no seu lugar, seja celestial ou não, mas sabemos que é algo entre ele e Deus, mas o princípio mantém-se, que é: nós é que temos de ser aceitos por Deus e não o contrário, e isso não tem a ver com a nossa estima, a nossa posição perante os homens. E mesmo no caso do Ravi Zacharias, se ele é aceito por Deus, ele está com o Senhor, mesmo com esses escândalos. Sabemos que o sangue de Cristo purifica todo o pecado, seja qual for, seja um pecado de morte, seja casos desses. Sabemos que o Senhor purifica todos esses, e o que nós agora devemos fazer e preocupar, e aquelas pessoas que o conheceram e tudo mais, devem preocupar-se ao saber esses casos, ajudar essas pessoas e principalmente falar-lhes de Cristo, porque sabemos que não é, e é uma posição complicada que põe em causa o testemunho não só dele, mas também de pessoas que o conhecem e também de todos nós. E isso é um ensinamento muito grande para nós termos cuidado de como é que nós devemos andar. E isso só mostra que os homens estimados entre os outros homens não garantem uma posição de serem estimados ou de serem aceitos por Deus, porque Deus conhece todos os nossos segredos, Ele sabe aquilo que nós pensamos, sabe aquilo que nós fazemos às escondidas, e se nós fôssemos aceitos com base na estima que Deus tinha por nós, a verdade é que nós iríamos ser todos chumbados, e nenhum de nós seria aceito por Deus, porque não tem a ver com a nossa posição, com a nossa estima, com as nossas boas obras, com a nossa sabedoria, com a nossa inteligência. Não tem a ver com nenhuma capacidade nossa, porque nós somos maus por natureza, nós somos pecadores, e é por isso que nós precisamos de Cristo. Reparem que a Bíblia condena toda a justiça própria, porque ela diz, como está escrito: não há um justo, nenhum sequer, que está em Romanos 3:10. Se não há um justo, nenhum sequer, é expectável que qualquer outro homem neste mundo
seja um pecador e cometa pecado, porque a Bíblia diz que não há um justo. E se não há um justo, nós escusamos tentar nos justificar a nós mesmos do que for, porque a verdade é que nós não somos justos aos olhos de Deus. E é por isso que a Bíblia diz que não há um justo nenhum sequer. Nenhum de nós está salvo do que quer que seja. E é por isso que é importante nós também estarmos perto de Deus, para o Senhor, conforme estivermos com Ele e quanto mais tempo passarmos com Ele, sermos mais parecidos e estarmos mais distantes do pecado, que é isso que nós queremos. Porque nós queremos não só ser aceitos por Deus, mas queremos ser melhores. Nós não queremos ser livres desta escravidão que é o pecado. Porque o pecado é escravidão. O próprio Senhor Jesus Cristo, o próprio Senhor Jesus Cristo disse que aquele que comete pecado é escravo do pecado. E é importante nós desejarmos e querermos, e é expectável que um crente deseje deixar o pecado e estar cada vez mais afastado do pecado. E é por isso que a Bíblia também diz em Romanos, na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 13, versículo 21, que diz que por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei. Por isso não é pelas nossas capacidades, pelas nossas obras de justiça, que nós seríamos aceitos por Deus, porque pelo contrário, nenhuma carne, e a própria Bíblia diz, nenhuma carne será justificada diante de Deus. É por isso que a Bíblia continua, e mais à frente no versículo 23 diz: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, nós temos que entender algo importante, que é que nós somos totalmente inaceitáveis para Deus. Não tem nada de bom em nós, não tem nada em nós de valor para que Deus considere e nos aceite por causa disso. Muito pelo contrário, todos nós somos pecadores e indignos de ser aceitos por um Deus perfeitamente justo, porque Ele é justo e é perfeito. E mesmo que tu o aceites, pensa que Ele não pode aceitar-te, porque com base em tudo isso. E a questão que fica, e é a última questão que queria deixar, que é: como é que Deus nos pode aceitar então? Porque é que Deus há de ser misericordioso e gracioso para connosco, pecadores? Como é que Ele pode ser misericordioso para os pecadores? A resposta está revelada no Evangelho de Jesus Cristo, que derramou o seu sangue pelos nossos pecados e ressuscitou dos mortos, para que a sua justiça pudesse ser imputada a todos os que nele creem. Quando nós confiamos na vida justa, a morte e ressurreição de Cristo em nosso favor, então Deus aceita-nos não por causa de nós, mas por causa do Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós. E nós lemos isto em Romanos, no capítulo 5 e versículo 8, que diz então que mas Deus prova o seu amor para connosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Quando na barra do tribunal de Deus, Cristo permite que usemos o seu currículo e não o nosso, a sua obra e a sua justiça, se confiarmos que Ele fez tudo por nós. É por isso que em Romanos, no capítulo 13, versículo 26, diz: para demonstração da sua justiça neste tempo presente, para que Ele seja justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Reparem que é através da demonstração da sua justiça neste tempo presente, da justiça do Senhor Jesus Cristo, para que nós sejamos justificados, todos nós que temos fé em Jesus. Reparem que a fé não é só ter fé, porque toda a gente tem fé em alguma coisa. Eu nesta cadeira tive fé nesta cadeira, mas é uma fé vã, porque esta cadeira pode me deixar ficar mal. Eu sentei-me nela e até ela está relativamente estável, mas ela pode não estar. E daqui a uns anos, provavelmente, se alguém se sentar nesta cadeira, provavelmente pode ficar mal, cair, aleijar-se gravemente. E poderemos dizer que é uma fé vã. Mas a fé no Senhor Jesus Cristo não é uma fé vã, porque toda a gente pode ter fé em alguma coisa, pode ter fé no telemóvel, no carro, no livro, numa outra pessoa. O ter fé toda a gente tem, mas reparem que para sermos aceitos por Deus, para nós sermos justificados e para nós recebermos este currículo, a justiça de Cristo, nós temos de ter fé nele, não é ter simplesmente fé, é ter fé na pessoa correta, e o fé na pessoa correta é na pessoa do Senhor Jesus Cristo, pois é Ele que é o único capaz e foi o único que realizou a obra de justificação dos nossos pecados, que permite que nós sejamos aceitos
por Deus por causa do Senhor Jesus Cristo. Cristo é o juiz, Cristo é o Salvador e Cristo é aceitável a Deus. Nós não somos. A salvação tem de ser só em Cristo. Quando encarares o Senhor, a questão não será se tu o aceitaste, ou se aceitaste a Bíblia, ou se fizeste bem às outras pessoas, ou se tinhas sabedoria, inteligência, ou se deste dinheiro para isto ou aquilo. Não, a questão não é se tu fizeste isto, mas a questão é, será que Ele te aceitou a ti? O Senhor, e pensemos nisto, o Senhor não procura ser aceito por nós. Não há nenhuma maneira de nós podermos ser aceitos por Deus sem Cristo. Daí ser importante nós confiarmos em Cristo, confiarmos na sua obra consumada ao morrer e ressuscitar para a nossa salvação, e então nós sermos assim aceitos no único que Deus ama, que é o Senhor Jesus Cristo. E termino então assim com este versículo que é da carta aos Efésios, no capítulo 1 e versículo 6, que diz o seguinte: para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Nós só somos aceitos e agradáveis a Deus no amado, que é o Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe.